Graças a Deus. Meus irmãos, aprendemos a cada momento espiritual que vivemos com os grandes mestres pelas informações que nos são passadas, são projetadas, dentro de um processo de evolução individual e coletivo que conquistamos, e também que os grandes mestres superiores também conquistam nos mundos dimensionais em que se encontram. Há uma evolução dentro de uma escala espiritual grandiosa. E essa evolução, iniciada do ponto mais baixo onde estamos, se projeta para pontos mais altos, chegando a níveis ainda mais superiores que possamos alcançar com as nossas mentes espirituais. E os grandes mestres sempre nos orientam, eles também evoluem. Os espíritos também evoluem nos planos superiores. Os mestres ascensionados da luz também evoluem para dimensões superiores. E assim sucessivamente, todos se direcionando para o núcleo central do universo, que é a unidade maior de Deus Pai Todo-Poderoso. Então existe essa busca incessante de todas as inteligências espirituais existentes dentro do sistema universal. Estando com o grande mestre, ele nos orientou e nos proporcionou a visão de algo que me surpreendeu. Embora imaginasse, não o teria na minha visão, na minha compreensão de forma tão perfeita. Estando junto, vimos uma grande luz que se projetou do alto. Essa grande luz se espalhou por todo o sistema espiritual e ela adentrava todo o sistema e passava-se pelos espíritos, passava-se pelos seres espirituais de todas as formas. Aqueles que estavam conectados no sentido da energia maior eram tocados e assim se transformavam em seres ainda maiores e se elevavam para as dimensões superiores onde podiam chegar. Outros, ao seu lado, não eram tocados. A energia passava e prosseguia. Essa energia passou pelo sistema terreno. E, para minha surpresa, vi que espíritos desencarnados e espíritos encarnados foram tocados. E mesmo dentro de corpos físicos, reagiram positivamente, mudando sua estrutura molecular e se tornando seres de uma dimensão superior, mesmo estando dentro de corpos físicos. Seres que eram desencarnados se elevaram e alguns já partiram para as dimensões que haviam conquistado com as suas evoluções. E assim veio o meu questionamento naquele instante: por que essa energia passou por povos espirituais iluminados e alguns foram tocados, outros não? No meu pensamento, o mestre então me respondeu: aqueles que foram tocados porque estavam preparados para aquele momento de evolução e estavam no sentido da energia que lhe permitiu a conexão pela frequência vibratória. Os outros estavam igualmente preparados, mas os seus sentidos não estavam para o superior como aquele que foi beneficiado. E assim se foi para todas as partes e se passou por todos os seres em todas as formas, encarnados, desencarnados, também inferiores. E assim, a minha mente se remeteu a uma parte do Evangelho onde falam das 7 noivas que estavam preparadas e não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Garganta também é ruim, desculpe. E me remeteu também a outra parte do Evangelho onde fala que o Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Por que mortos? Naquele instante em que você não estava com seu sentido para Deus, então você estava morto para Ele. Eis a minha indagação. Porque o sistema espiritual, ele se move durante todo o tempo, te oferece a energia da criação, te oferece a energia da inteligência, te oferece energias para o seu crescimento durante todo o tempo. Então você tem que se condicionar ao nível da energia que está chegando, com a sua desimpregnação, com a sua desagregação de células
e nódeas inferiores das suas células espirituais, e ao mesmo tempo estar no sentido da força maior, estar no mesmo sentido de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vejam, obrigado. Então vejam, estar preparado, estar desimpregnado, num trabalho constante e incessante de conexão com a energia superior, e estar também com o sentido voltado para a recepção. Então percebemos que esse mesmo procedimento que é usado nas grandes dimensões superiores, também é usado nas dimensões menores, inclusive no sistema terreno. Não se evolui apenas se fazendo de bom, não se evolui apenas se fazendo de manso e inocente. Não é para ser manso e inocente, é para ser desimpregnado, é para ser desagregado do miasma mental que sujou suas células espirituais. É para estar com células espirituais sadias em níveis vibracionais mais elevados. Assim a energia toca aquele que está no sistema terreno e o condiciona para a dimensão de luz imediatamente superior. Numa outra oportunidade, essa mesma preparação o condiciona para outra dimensão ainda mais superior. E assim se vai. Essa autotransmutação que o sistema terreno vai vivendo, juntamente com todo o sistema universal. Mas as células, a energia, ou melhor, a energia superior que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, ela não te agride, ela te oferece progresso, ela te oferece evolução, te oferece cura, te oferece inteligência, sabedoria. Mas se você não quer recebê-la, ela não vai te agredir para você recebê-la, se tornar parte dela. Então, a necessidade de estar com sentido e o polo magnético do nosso corpo direcionado a esse ponto é constante. E isso você faz pelo hábito, o hábito de ter o sentido voltado para o alto, o exercício constante da desimpregnação dentro das jornadas que são realizadas, inclusive as jornadas individuais que foram codificadas, têm que serem ativadas. Aos médios, aos que foram recebedores das codificações, que a utilizem, é um instrumento para a sua desimpregnação, para a desintegração das células contaminadas do seu corpo espiritual. Não podemos pensar que, sufocando essas células, elas se tornam já excluídas. Não é assim, tem que ser desintegradas. E só se desintegra quando se toca com energia superior ao nível que elas suportam. E assim, então, vamos trabalhar para esse progresso. Importante também nos fala a espiritualidade, o deixar para depois, o achar que o tempo vai te esperar. Meu irmão, você não conhece a si mesmo. Os seres superiores também não conhecem a si mesmo, eu pude perceber, porque, como nos diz o mestre, há centenas de anos estão trabalhando para terem o progresso espiritual, para chegar na dimensão que está acima deles. E a energia passou e os encontrou desconectados. Então, isso é o que todos, em todas as partes, assim necessitam e desejam, e que nós também buscamos. Não podemos pensar que essa ciência, esse processo, está distante de nós, que não devemos se preocupar. Eu sou da Terra, eu não tenho que me preocupar com isso, vou preocupar depois, quando eu desencarnar. Meu irmão, você tem o corpo físico, que te dá um ponto de magnetismo forte, muito forte, que ativado na polaridade positiva da sua vontade, do seu sentimento, te projeta para o alto mais do que um espírito desencarnado consegue. Assim, nós temos possibilidades de evoluir mais do que os mentores que nos assistem evoluíram. É exagero dizer isso? Estou falando em nome deles, estou falando com eles aqui ao meu lado, porque nós temos a polaridade do magnetismo do corpo, que nos permite absorver a energia superior
com maior intensidade. Então esse magnetismo é um poder que o encarnado tem e que tem que saber usá-lo. E é isso que estamos fazendo. Estou dizendo isso pelas palavras deles aqui comigo. Então vamos viver com sabedoria, sabendo que pertencemos a um todo espiritual. O nosso corpo é a morada de um espírito, do nosso espírito. Quando esse corpo não mais nos servir, o nosso espírito volta para uma faixa dimensional, que seja uma faixa dimensional superior, que conquistamos com o nosso empenho, com o nosso desejo, com a nossa luta. Não é dada à história terrena, não é dada aos encarnados conhecer o que está acontecendo do lado espiritual, conhecer as alegrias e as angústias que podemos ver quando estamos junto com os mestres, de espíritos que desejavam estar em determinada situação e não estão. Mas não estão por quê? A sua energia não o permite, o seu corpo espiritual não permite, o seu campo mental não permite. Se empenham, fazem suas orações, desejam como encarnados fazem, mas não alcançam. Então eu falo para vocês, se temos oportunidade, vamos utilizá-la. Se não temos tempo, vamos criá-lo para o nosso espírito. Gastamos tempo demais com coisas terrenas e muito pouco para o nosso espírito, sendo que o eterno é o espírito. A parte eterna do nosso corpo, do nosso ser, que deveria ter mais atenção, é a que menos dedicamos atenção a ela, que é a evolução do espírito. Então lembre-se, a evolução do espírito se faz com transformação molecular do corpo espiritual, com transformação da estrutura do campo mental, da qual processamos as nossas informações, e principalmente do nosso estado de consciência, onde a nossa consciência tem que ser desimpregnada dos registros inferiores, mesmo trazidos de vidas passadas. Então isso tem que ser trabalhado incessantemente. E lembrar, a parte eterna do nosso ser, que é o nosso espírito, precisa que a nossa inteligência física, que a nossa consciência física, que o nosso raciocínio lógico nos dê essa dedicação. Compreenda esse todo que vivemos. Lembre-se disso. As oportunidades são dadas e não podemos pensar que podemos desprezá-las, que novas surgirão. Você não sabe. Os espíritos que estão lamentando do outro lado também pensaram assim. Não vamos fazer parte desse mundo que não alcançou as oportunidades que lhes foram dadas. Vamos compreender. O universo está em transformação. Existe um universo coletivo e um universo individual. Você vai fazer parte do universo coletivo evoluído, evoluindo o seu universo individual. A sua transformação, a sua consciência, a sua vibração, os seus sentimentos, não se contamine. Lembre-se disso. Você tem um ser eterno dentro de você que precisa alcançar um patamar de luz maior, que precisa estar na dimensão superior. E o momento desse trabalho é agora. Enquanto temos oportunidade, temos tempos e temos elementos próprios para isso, que são as energias superiores e são as assistências espirituais que é ofertada a todos que estão na Terra. Graças a Deus. Agradeço a vocês pela dedicação a este momento grandioso que aqui vivemos. Convidamos a todos a entrarem na sintonia dos comandantes para o encerramento final, lembrando aos nossos médiuns que têm as codificações e as jornadas. O façam. É a sua arma. Se defenda do negativo com esse canal que foi dado a você para a sua luta individual, para a sua defesa individual. Graças a Deus.